Pessoas inteligentes são pessoas criativas, certo? E pessoas criativas são pessoas inteligentes? Não necessariamente. Mas antes de respondermos a estas questões, vamos falar um pouco sobre os conceitos e estudos envolvendo estes dois fenômenos. Segundo Binet, inteligência é julgar bem, compreender bem, raciocinar bem. Já Vogel defende que inteligência é a capacidade de um sistema de adaptar o seu comportamento para alcançar seus objetivos em uma variedade de ambientes. Com isso, inteligência tem sido entendida sob diferentes aspectos, não só em relação ao desenvolvimento cognitivo, mas também em relação à variedade de habilidades que a compõem, bem como em relação aos aspectos socioculturais que a influenciam. Cattell e Horne sugeriram que a inteligência teria dois componentes, a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. A inteligência fluida é a capacidade de solucionar problemas desconhecidos e manipular mentalmente os dados novos, dependendo de funções cognitivas como a memória de trabalho e as funções executivas. A memória de trabalho é a capacidade de armazenar e manipular, e conforme vai utilizando, vai eliminando as informações. E as funções executivas estão associadas a um planejamento geral, envolvendo a organização da mente para atingir uma meta, planejando, selecionando e inibindo possibilidades. E a inteligência cristalizada são os conhecimentos gerais acumulados e armazenados na memória de longo prazo. Como pensar em um teste que avalie quem é mais ou menos inteligente? Nas pesquisas neurobiológicas, de modo geral, se usa uma ideia quantitativa para medir a inteligência, se compreendendo que a inteligência é uma característica humana que pode ser traduzida em números, os quais refletem, então, o perfil de desempenho do pesquisado esperado para a sua idade. Em nossas pesquisas, verificamos a existência de 96 testes usados para medir a inteligência, dentre os quais os mais usados são a escala de inteligência de Wechsler, para a avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes, as matrizes progressivas de Hayden, também conhecido como o fator G, o fator geral, e o ACE3, utilizado para medir a escala de inteligência em adultos. É importante enfatizarmos que esta predominância de estudos psicométricos está relacionada às exigências da Resolução 2/2003 do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização dos testes psicológicos no Brasil. Estudos indicam que o cérebro criativo é conectado de forma diferente e que o de uma pessoa criativa consegue acionar ao mesmo tempo áreas que geralmente não trabalham juntas. Para a doutora Elizabeth, o processo criativo se dá em duas fases, a geração e a organização. A primeira é a geração. Durante esse período, a pessoa não está presa a nenhuma corrente de pensamento lógico ou convergente, que busca uma única resposta para um problema ou situação. Na fase de geração, acontece o pensamento divergente, que, diferente do pensamento convergente, busca mais de uma resposta ou solução para uma situação-problema. Nessa fase, a pessoa encontra-se em estado de relaxamento, sem influência de nenhum estímulo, e então começa a divagar, sonhar acordada, pensar em coisas novas, fazendo livres associações. A fase de geração ativa uma rede neural formada por áreas cerebrais que apresentam atividades simultâneas e em alta conectividade em determinadas situações. A segunda fase é a da organização. É quando as partes do cérebro responsáveis pela inteligência e pelo controle executivo entram em ação para selecionar os resultados das combinações aleatórias geradas, inibir as menos interessantes e dirigir o foco da atenção para as selecionadas, podendo então organizá-las para a geração de algo estruturado. Acredita-se que é nesse momento que provavelmente a criatividade e a inteligência se encontram. Olá pessoal, eu vim falar para vocês sobre a inteligência criativa. A inteligência criativa é a capacidade do indivíduo de criar algo novo, único e original, e que seja útil e satisfatório
para um número significativo de pessoas em determinada comunidade e cultura. Ela pode ser expressa de duas formas, individual e coletiva. A individual é o modo de como o indivíduo expressa a sua capacidade criativa. E a coletiva é a interação de um grupo com o seu exterior, ou interações dentro do próprio grupo. Essa inteligência está presente em pessoas com potencial criativo extremamente alto e geralmente está associado com pessoas bem-sucedidas. Como exemplo de profissão, temos estilistas, design, publicitários, artistas, entre outros. A inteligência grupal é muito utilizada atualmente. Geralmente, criar torna-se mais fácil quando o indivíduo possui uma grande variedade de conhecimento e informações. Sabemos que inteligência e criatividade são fenômenos bastante estudados, embora até hoje exista várias divergências quanto às suas definições. Dentre as medições de criatividade mais utilizada em nível internacional, destaca-se os testes de pensamento criativo e o teste em suas formas verbal e figurativa. E nas primeiras publicações desses testes, existia um foco em 4 características do pensamento divergente: a fluência, a flexibilidade, a originalidade e a elaboração. Nas suas mais recentes edições, foram incorporadas outras 13 características criativas, envolvendo não só os aspectos cognitivos, mas também emocionais da criatividade. O desenvolvimento da criatividade de crianças e jovens tem sido bastante estudado por meio desses testes. Nos trabalhos de normatização dos testes de criatividade figural e verbal, foram observadas diferenças de sexo e idade nesses instrumentos. O sexo masculino obteve resultados melhores no nível de ensino médio, enquanto que essa tendência se reverteu no ensino superior. Devido a toda a sua composição, esses testes eles são considerados as medidas mais completas para se avaliar a criatividade. E uma versão brasileira ela foi desenvolvida e validada em 2006. Abro aspas aqui para uma fala da doutora Elizabeth. Ainda tem muito que se entender. Fecha aspas. Iniciamos o nosso estudo apresentando uma visão quantitativa da inteligência, em que se afirma tratar de uma característica biológica da raça humana, podendo ser mensurada por meio de um número, QI. Esse estudo se associa às funções executivas e resulta da interação de circuitos de redes neurais que envolve o córtex dorsolateral pré-frontal e o córtex parietal. Abordamos também a visão integrativa da inteligência, que aponta a diferença de perfis qualitativamente não se produzir na inteligência em números, mas sim em habilidades com perfis bem heterogêneos, podendo uma mesma pessoa acumular habilidades baixíssimas em determinado ponto e alta performance em outro. Com relação à criatividade, esta envolve 2 etapas distintas, uma generativa de associação de ideias, que envolve a ativação do Default Mode Network, e uma outra parte que vai ao encontro da inteligência, envolvendo o processo organizacional, ativando o córtex dorsolateral pré-frontal, principalmente no aspecto da inteligência fluida, pois envolve aspectos executivos. Inteligência e criatividade caminham juntas no processo de criação, mas guardam suas peculiaridades e não existe consenso sobre sua inter-relação, sendo ainda objeto de muitos estudos.